Olá, boa noite a todas e todas. Mais uma vez aqui para as nossas reuniões doutrinárias das quartas-feiras. Esperemos que todos estejamos bem, em paz, em harmonia, com saúde, pedindo ao Pai amparo, proteção, misericórdia para todos nós e os nossos familiares. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus, nosso Pai de amor e de bondade, pedindo a Ele o teu amparo, a tua proteção, para que, braços abertos sobre nós, projete sobre todos nós as suas luzes intensas, capazes de curar as nossas dores, os nossos males. E na certeza do amparo de Jesus, vamos em frente, aprendendo o que pudermos aprender da moral cristã, com essa doutrina de amor e caridade que é o Espiritismo, e que possamos, sim, fazer trilhar um caminhar de reforma íntima para cada um de nós, para que possamos ser a cada dia melhores do que o que fomos ontem. E que as suas bênçãos se façam sobre todos nós, nossos lares sejam abençoados, nossos familiares sejam amparados e abençoados, e nós também. Muita paz para todos nós. Boa noite a todos. Hoje a gente vai dar continuidade aqui nas nossas palestras, nossas conversas de quarta-feira. O tema está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. O item que me coube foi o item 6, Tormentos Voluntários, pelo espírito de Fenelon, em Lyon, 1860. E Fenelon começa nos dizendo assim: o homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Então, se não é deste mundo, a gente sabe que essa felicidade completa não é pertencente ao planeta Terra. Mas Fenelon nos diz aqui bem claro que a felicidade sem mescla pode ser mesclada. Significa que a gente pode sim ter momentos de felicidade. E ele conclui: esse homem ele poderia simplesmente gozar de felicidades relativas, mesmo com todas as vicissitudes que formam o inevitável cortejo dessa vida. A gente nasceu ouvindo que a Terra era um planeta de provas e expiações. Chegou a hora, a Terra está em transição, está em processo de regeneração. Mas não é só o planeta, tem que ser a gente que também habita este planeta. Então, quando ele fala dessa felicidade relativa, significa que a gente tem que aproveitar os momentos felizes que nos acontecem. A gente não deve estar naquela atmosfera pessimista, naquela atmosfera derrotista, de que tudo dá errado para mim, de que tudo na minha vida não acontece da forma que eu planejo. Sim, é você que planeja a espiritualidade, que deixou ali só seu livre-arbítrio para ver se você decidia pelo certo, né? A gente tem que parar um pouco nisso, sair dessa ideia de um desenho, adoro desenho, né, meu amigo Nailson? Estou com saudade de trocar ideias de desenhos, né? Um desenho antigo da Hanna-Barbera que tinha o Lip e o Harvey, que era o leão, e o chacalzinho lá, que ele só fazia reclamar da vida, ele fazia ó Deus, ó dia, ó azar. Já pensou passar uma reencarnação toda no mesmo jeito do ó Deus, ó dia, ó azar, e perde os amanheceres, e perde os entardeceres, e perde uma flor a desabrochar, perde uma folhinha a nascer, né? Uma raiz se aprofundar. A gente perde oportunidades que são simples e maravilhosas. Perde até a ideia de ser grato por ter vida, que isso é um presente sublime que muitas vezes a gente esquece de agradecer. E Fenelon continua: o homem, infelizmente, procura a felicidade nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, procura essa felicidade nos gozos materiais. Eu preciso ter.
E cada vez que eu tenho, de repente eu preciso ter mais e mais e mais, né? E aí eu vou acumulando matéria. E muitas vezes o ter demais, uma hora se esgota. E aí em que é que eu entro? Em crise comigo mesmo. Qual é a minha próxima perspectiva? Eu não tenho mais ideia do que eu posso alcançar, quais são os meus sonhos, os meus ideais, o que eu almejo de vida. E aí ele diz que ao invés de procurar as coisas perecíveis, que a gente vai buscar essa felicidade, esses momentos felizes nos gozos da alma, que vão sim constituir uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes, que a gente precisa encher a vida da gente de boas experiências, né? Acumular aquilo que nos engrandece a alma. Quais são essas boas experiências? Olha, ajudar o meu vizinho a fazer aquilo que ele está com uma certa dificuldade. Me enche a alma de alegria. Ensinar os meus talentos. Olha, eu tenho talento para artesanato. Eu posso passar isso adiante. Eu tenho o talento de contar histórias. E aí eu junto um monte de criança, conto histórias. Ou então, nesse momento de isolamento social, eu começo a gravar audiobooks. E aí eu conto as historinhas do meu jeitinho em áudio ou em vídeo. Isso nos engrandece a alma, porque eu posso fazer alguém feliz, alguém sorrir, né? A gente está sem poder abraçar, sem poder tocar. E isso às vezes incomoda, mas a gente sabe que a gente pode ainda abraçar a alma, tocar a alma, beijar a alma. E isso tem um valor muito maior do que aquele que a gente simplesmente abraça e dá aquele beijo no vento, ou aquele abraço que nem aperta e não bota coração com coração. Então, muitas vezes a gente pode sim fazer as pequenas atitudes que nos engrandecem a alma e vão nos acumular boas experiências, né? Eu entendo por essas boas experiências aquele momento de dizer assim, eu vou ter história para contar, né? Quem sabe lá para frente, como um videozinho do YouTube que eu recebi, né? Um rapaz, que provavelmente já era o ano de 2026, 2027, e ele contava a historinha do que foi o ano de 2020 para o filho dele. E o filho dele achava aquilo um barato, né? Quem sabe teremos histórias para contar. E aí Fanon nos diz que justamente o grande X da questão é que a gente precisa traçar o que a gente quer. A gente quer a paz no nosso coração? Ou a gente vai viver buscando tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo, né? Ou seja, a gente vai entre os momentos felizes até tirando lições de felicidade, lições de aprendizado de todas as situações negativas que nos acontecem, né? Não é o porquê me aconteceu, mas para que aquilo me aconteceu. Ou eu vou ficar buscando aquilo que me chateia, me martela, me incomoda, mas eu preciso ter, eu preciso mostrar, eu preciso provar que aquilo ali é para mim e acabou, né? E aí Fanon diz que muitas vezes o que parece de fato é que a gente cria de propósito todo o sistema de tormento, todo o sistema de incômodo, todos os estresses que só cabia para a gente mesmo evitar, né? Lembra aquele ditadozinho dos antigos, né? Quando um não quer, dois não vão brigar. Ou seja, a gente anda procurando essa sarninha para coçar a gente nos nossos momentos, na nossa vida. Tem horas que a gente pode resolver a situação, mas a gente vai martela, vai martela. E isso por quê? Porque a gente só visa o ter, o ter, o ter. Gente, não estou falando que a matéria não é importante. Nós somos matéria. Nós estamos, né? Matéria, deixa eu consertar, senão eu vou apanhar de minha mãe Carmen. Nós estamos na matéria. Nós somos seres espirituais. Mas enquanto matéria, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se vestir, a gente precisa se locomover. Algumas coisas incomodam mais. A gente ainda tem um pouco ou muito de instinto, né? Essas sensações angustiantes de raiva, de angústia, de mágoa, por aí vai. Mas não custa nada a gente
começar a fazer a reforma íntima, buscar quem eu sou para poder me transformar, né? Buscar me conhecer um pouquinho para aí sim sair dessas sensações negativas e trazer pro positivo. As meditações, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de meditar, assumo, né? Mas tem me feito muito bem. E eu me lembro agora de uma das meditações que Carmen fala que a gente precisa expandir a luz rosa, que sai do coração, que é a luz do amor, né? Então a gente parar de trazer esses problemas, essas agitações, essas perturbações e focar um pouco aqui, ó, no nosso chakra, né, cardíaco e emanar essa luz rosa de amor para a gente, para que depois da gente a gente consiga expandir. E aí Fenelon vai dando prosseguimento, e aí se questiona, haverá maiores tormentos do que aqueles causados por inveja e por ciúme? Porque para o invejoso e para o ciumento não vai haver repouso, não tem descanso. Por quê? Porque fulano tem isso? Porque ciclano conseguiu isso? Mas ele não merecia. Quem somos nós para julgar o merecimento ou o não merecimento de alguém em relação a alguma coisa? Cabe a nós lutarmos as nossas próprias batalhas. Cada um conquista aquilo que é próprio para si mesmo. Agora, tem um porém. Vamos trocar inveja por inspiração, né? A gente pode dizer, poxa, fulano me inspira. Porque se fulano te inspira, fulano vai te inspirar a ser uma pessoa melhor. Porque, ai, olha, ele cresceu junto comigo, ele estudou no mesmo lugar que eu, só estou dando um exemplo bem acadêmico. Se ele conseguiu, eu também posso. Mas se eu não conseguir, não significa que eu sou inferior a ele. Significa que os meus propósitos, os meus talentos podem ser diferentes. Vou dar bem um exemplo acadêmico, mas para ficar bem claro. Eu sempre fui uma aluna muito visual. Toda vez que o professor escrevia quase nada no quadro, para mim era um tormento. Por quê? Porque eu ouvir sozinho me distraía. E aí eu não me concentrava, eu não aprendia nada. Qual foi a estratégia? Um belo dia, esse coleguinha meu do lado era muito engraçado. Ele desenhava a aula do professor. Então era como se ele fizesse uma historinha em quadrinho do que o professor estava fazendo em aula. Eu, como não tenho talento nenhum para desenhar, o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a copiar literalmente o que o professor falava. Claro que não dá para fazer a redação toda, mas pegava os pontos chaves e fazia os meus rascunhos. Não significa que eu era superior, inferior. Não, estávamos todos no mesmo nível, pondo em prática os nossos talentos. As pessoas nos inspiram. A gente precisa de inspiração. E por que não seguir a inspiração maior de todas? Jesus deixou tantos ensinamentos para nos inspirar e a gente precisa se inspirar nesses ensinamentos de Jesus, mas a gente prefere o quê? Vai para baixo, energia negativa, né? Somos pobres de espíritos, né? Vamos evoluir. Fina não continue. Pobres insensatos, esses invejosos e ciumentos, que com efeito não se lembram de que talvez amanhã, e aí eu digo, amanhã, pode ser hoje mesmo, tenho de deixar todas as futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Gente, a vida é um sopro. Da noite para o dia tivemos um Covid-19 chegando e ceifando vidas. Eu não penso por mim, mas será que todos aqueles desencarnados estavam preparados para esse desencarne? Será que não deixaram coisas a acertar porque sempre tinham o amanhã, o amanhã, o amanhã? Veio uma doença que não olha raça, não olha classe social, não olha se você está no país A, no país B, no país C. Está ceifando e igualando todo mundo. A gente não precisa de futilidade, a gente precisa entender do essencial. O que é essencial para mim? Ter o alimento do dia, ter um teto onde me abrigar, né? E aí, Fênelon vai nos concluir dizer que não são para essas pessoas que se veem na futilidade, de repente perdem tudo, que vai ser as palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essas pessoas que vivem na futilidade,
Essas pessoas que vivem para a matéria e pelos bens materiais, elas já tiveram a sua compensação aqui na Terra, reencarnados. Quem vai ter a sua compensação são aqueles que pensarem, nas experiências, nas boas experiências, naquilo que de bom fizeram aqui para poderem levar nas suas próximas reencarnações. E aí, vamos dando continuidade, já chegando ao finzinho, quando ele fala assim: quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com aquilo que possui? Que máximo! Aquele que agradece o básico. Eu tenho o meu alimento do meu dia. Eu tenho um teto em períodos de temporais. Eu consigo permanecer em casa, saudável, enquanto tantos outros são obrigados a sair para trabalhar porque precisam se expondo, né? Então a gente precisa sim se contentar e ser grato pelas pequenas coisas que nos acontecem, né? Quem não é feliz ou quantos tormentos se evitam aquele que se contenta sem inveja ou sem ter inveja daquilo que não lhe pertence? Não é meu, para que eu quero, né? Só para dizer que eu tenho, me serve para quê? E aí eu vou de novo trazer um exemplo meio meu, porque eu gosto muito de tecnologias, né? Então, assim, um notebook, um celular, a televisão, pererê, parará. E eu me via muito neste incômodo de todo ano trocava celular. Todo ano eu tinha que trocar o notebook. Porque eu tinha que ter o da época, eu tinha que ter o mais avançado. E depois eu fui começando a perceber, sim, eu tenho e me serve para quê? Vai me servir para quê? Para nada. Porque a gente às vezes compra pela propaganda, porque fulano disse que é incrível, porque isso, porque aquilo. E a gente tem. E lhe serve para quê? A gente tem que parar para pensar nesses aspectos, né? E use aquilo que é básico. Seja grato pelo que é básico. Outra, não procura ser mais do que se é. Eu não preciso ser Mahatma Gandhi. Eu não preciso ser Madre Teresa de Calcutá. Eu não preciso ser Irmã Dulce. Eu preciso ser Nilceia Costa. É isso que eu preciso ser, né? Com todos os meus defeitos, com todas as minhas virtudes, com todas as minhas falhas, com todas as minhas necessidades, que possam não ser necessidades de fato, mas eu tenho que ser eu mesma. Eu não preciso parecer o que eu não sou. A boazinha, né? A anjinha, a que tá tudo certo, a que tá sempre feliz. Não. Eu só preciso ser eu mesma, fiel a Deus, temente ao Pai, acreditando e seguindo ou tentando seguir os ensinamentos do Cristo. Essa preciso ser eu, né? E para finalizar, Fenelon vai dizer o seguinte, que está sempre rico, não é risco não, rico, está sempre rico, pois se olha para baixo, em vez de olhar para cima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos do que ele. Ou seja, aquele homem que consegue olhar para o seu irmão em maior necessidade que ele, vai ser sempre um homem rico. Mas aquele que simplesmente olha para o seu umbigo, para os seus problemas, com o seu egoísmo, com o seu orgulho, com a sua vaidade, só lamento. Esses vão ser os infelizes porque vão estar trazendo para cima de si todos os tormentos que poderiam ter evitado. E vai também dizer que vai se contentar com ele mesmo aquele homem que estiver sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas. E aí eu vou trazer uma frase que está muito em voga nos dias atuais, que as pessoas sempre dizem assim: eu prefiro ter paz do que ter razão. E aí eu pergunto, a gente realmente está preferindo ter paz a ter razão? Ou só está usando como desculpinha para fingir que tem razão das coisas? Eu estou literalmente treinando ter paz. Porque a mente que está em paz é uma mente calma. E uma mente calma está propícia à felicidade,
porque está evitando todos os possíveis tormentos que venham se apresentar a ela na sua realidade. E a gente precisa sair desses tormentos, principalmente dos tormentos que são criados por nós mesmos, né? A gente precisa sim acreditar que pode ser feliz, que essa felicidade existe, que ela está aqui para mim, mas eu também preciso entender que vão haver os tormentos, as intempéries, as vicissitudes, mas nem por isso eu vou ser taxada de uma pessoa infeliz que não busca o melhor para mim mesma. Muita paz. Vamos dar início ao nosso atendimento espiritual, momento dos passes e da fluidificação da água. Vamos nos preparar, fazer a nossa sintonização com o alto, fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento ao nosso Mestre, ao nosso Pai, e vamos sintonizando com os nossos bons amigos anjos guardiões, com os bons espíritos que nos assistem no nosso dia a dia, em todos os momentos, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, emanando luz e bênçãos de paz, nos envolvendo com uma corrente de energias positivas, de energias magnéticas, emanadas do alto, energia de equilíbrio e cura espiritual, emocional, mental e física. Sinta essa energia fluir, envolver todo o corpo físico e espiritual. Neste momento, visualizemos a nossa Mãe Santíssima abençoando com muitas bênçãos divinas cada um de nós. E vamos estender essas bênçãos de paz, de luz, de amor, de fraternidade à nossa família limitada e ilimitada, e também ao nosso planeta Terra. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos proteja sempre. Que assim seja.